Olá, salve, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O único juiz de carreira do Supremo Tribunal Federal deu hoje uma aula aos colegas no julgamento dos acusados do Núcleo 4 da suposta trama golpista, o chamado Núcleo da Desinformação. Luiz Fux novamente fez um voto extenso e não deixou pedra sobre pedra da frágil construção acusatória da PGR e do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia votaram para condenar os réus por alegados crimes de disseminar informações falsas sobre as urnas eletrônicas, de promover ataques contra as instituições, Fux demonstrou que as imputações são genéricas e sem base jurídica e que não foi apresentada uma prova sequer que justificasse a condenação pelos crimes que foram imputados. O ministro Fux foi além e deu indiretas a Alexandre de Moraes, afirmando que a honra de um juiz está em assumir e corrigir os erros, em respeitar o devido processo legal e aplicar estritamente o que diz a lei. Bem, do que serve o voto de Fux, além de expor os abusos judiciais do Supremo e resgatar alguma esperança no judiciário brasileiro? Para debater esse e outros temas de relevância de hoje, eu convido você a vir com a gente para a última análise, que tem aqui dois convidados no estúdio. Fred Junkert, tudo bem, Fred? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi. Prazer estar aqui. E bom ter também com a gente o economista José Pio Martins. Salve, Pio. Bem-vindo. É um prazer. Boa noite a todos. Boa noite. Júlia Luci no telão com a gente. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Tosi. Oi, Guilherme. Bom te ver por aqui. Seja bem-vindo. E o economista também. Boa noite a todos. Então, a Júlia vai monopolizar hoje o telão, hein, Júlia? Hoje não tem Marcília, não tem Vargas, não tem ninguém, é teu telão. Olha só, saiu há pouco, né, a definição do julgamento desse núcleo 4 do Supremo Tribunal Federal, da suposta trama golpista, e deu o que se esperava, né, Fred? 4-1 ele foi condenado, eles foram condenados pelos crimes que foram imputados. A palavra crime, nesse caso, a gente vai ver agora, principalmente no voto do Luiz Fux, parece que está destoando dos fatos ou das alegações que foram imputadas a essas pessoas. O nome se chama Núcleo de Desinformação, nome dado pela PGR, pela Polícia Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, ao grupo de mais 7 acusados da trama golpista que estavam sendo julgados até pouco pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. As palavras mais usadas pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, são algumas velhas conhecidas em todo esse processo. Ele falou e repetiu expressões como ataque às instituições, ataque às autoridades, disseminação de notícias falsas sobre justiça eleitoral, campanha de desinformação, ataques virtuais e assim por diante. A gente fez até um pequeno clipe dessa cantilena tão repetida pelo ministro Alexandre de Moraes. Foram observados ataques coordenados e sistemáticos contra comprovada rigidez e confiança nas urnas eletrônicas. Supostas e nunca comprovadas, totalmente mentirosas, essas alegações de fraudes nas eleições, desmoralizar a justiça eleitoral, desmoralizar, atentar contra as instituições, exatamente para tentar debilitar a legitimidade da justiça eleitoral, criar uma narrativa, uma desinformação, repito, modus operandi dessas milícias digitais, desacreditar as instituições, desacreditar o Tribunal Superior Eleitoral, desacreditar as urnas eletrônicas. Atuou na propagação e difusão de informações inverídicas, tentando restringir o exercício dos poderes constitucionais, especialmente em relação ao Poder Judiciário, com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos, deslegitimar as eleições e, consequentemente, possibilitar o ataque às instituições. Então, eu voto, presidente. De tanto a gente ouvir aí o ministro repetir, será que daqui a pouco, Fred, a gente vai acabar se convencendo? Existe o crime de disseminar a desinformação, de criticar a justiça eleitoral, de atacar as instituições. Afinal, tudo isso é crime. Ele repete, mas não, o fato é que não está na nossa previsão legal
esses supostos crimes que ele atribuiu a esses 7 réus e a outros já julgados na trama. Pois é, Tosi, eu acho que ele repete tanto isso numa tentativa de se autoconvencer dessa tese, porque se abrir a Constituição, não há nada a respeito de desinformação. Se abrir o Código Penal, não há ali um crime previsto de desinformação. E essa é mais uma invenção, na verdade, do Supremo, o que escancara ainda o caráter acentuadamente político desse julgamento. E dentre os 4 núcleos, né, da suposta trama golpista, esse é o que mais chama atenção pelo caráter político, justamente por isso. As condutas que são imputadas aos réus dizem respeito a questionamentos pertinentes à forma como o processo eleitoral foi conduzido, em relação à utilização das urnas eletrônicas, e aqui eu queria destacar especialmente um dos réus, que é o professor Carlos Rocha, formado pelo ITA, engenheiro, que participou inclusive de toda a construção e feitura das urnas eletrônicas no país, na implantação das urnas eletrônicas na década de 90. Tivemos aquele debate no Brasil em 2021, no âmbito do Congresso Nacional, sobre a questão da adoção do voto auditável, e os questionamentos que essas pessoas fizeram são próprios de um regime democrático. Inclusive, eu gosto sempre de lembrar em relação a essa questão da urna eletrônica, nós temos um julgado da Corte Constitucional Alemã de 2009, em que o voto puramente eletrônico foi considerado inconstitucional, justamente porque você não permite que o cidadão leigo possa avaliar a forma como o processo foi conduzido. Se você não permite ao mais leigo dos cidadãos, que não é dotado, obviamente, desse conhecimento técnico, do know-how, para julgar a rigidez do processo, a Suprema Corte entendeu que, portanto, a adoção de um voto, no caso da Suprema Corte Alemã, da Corte Constitucional Alemã, que a adoção de um voto puramente eletrônico acaba por ser inconstitucional, pois antidemocrática, pois afasta do leigo a capacidade de julgar a forma como o processo eleitoral foi conduzido. E aí você vê o Supremo Tribunal Federal, que inclusive já enfrentou esse tema algumas vezes ao longo da sua jurisprudência, agora criminalizando o discurso político e questionamento. E eu digo aqui, um dos réus, repito, professor do ITA, participou e ele próprio depois constatou que seria adequado do ponto de vista da vulnerabilidade do processo, inclusive adotar o voto auditável. O próprio professor Carlos Rocha, que participou da implantação das urnas eletrônicas no país. Então é preocupante, porque em relação aos 4 núcleos da suposta trama golpista, esse fica ainda mais escancarado que se trata de uma perseguição política e, no caso, de questionamentos válidos e pertinentes dentro de um regime democrático, e aquelas pessoas estavam simplesmente exercendo a sua liberdade de expressão. E você vê essa fala do ministro Alexandre de Moraes é mais no sentido de se convencer de algo que, inclusive, nem existe uma conceituação legal do que seja desinformação, e você condenar, obviamente. E aí a ilegalidade desse julgamento, que se imputa uma série de condutas ali, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, imagine, crime de dano. Esses réus estão sendo condenados por crime de dano quando eles simplesmente se limitaram a questionar e criticar, inclusive a atuação do próprio ministro Alexandre de Moraes quando presidente do TSE. E mais um fato também a apontar a ilegalidade desse julgamento: Alexandre de Moraes, na condição de juiz eleitoral do TSE, presidente do TSE, participando como relator desse julgamento, que escancara ainda mais a ilegalidade do ato. Eu quero até antecipar um trecho de uma fala do ministro Fux, que a gente separou aí, que tem a ver com isso, né, com o direito de você fazer críticas às instituições ou ataque à justiça eleitoral. O ministro Fux, no voto, fez menção a Maria Corina Machado, a venezuelana vencedora do Prêmio Nobel da Paz. O ministro argumentou que a Corina Machado fez críticas contundentes ao processo eleitoral venezuelano. Isso não é crime, pelo contrário. Mas se fosse aqui no Brasil, quem sabe, em vez de estar recebendo um prêmio Nobel, ela estaria sendo enquadrada por suposto crime. Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral, a fim de que este seja sempre transparente e goze de legitimidade perante o povo. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais de 2024, mas, ainda assim, a ativista logrou
mobilizar milhares de voluntários por todo o país para fiscalizar os locais de votação e documentar a contagem de votos. Essa iniciativa pacífica descortinou para a comunidade internacional os vícios do sistema venezuelano, que não tem nada a ver com o Brasil, o que só foi possível pela coragem de pessoas do povo que arriscam as suas vidas e liberdade em prol dos princípios democráticos. Eu quis mostrar esse trechinho até para dar o gancho para a fala da Júlia Lucy, Júlia, que realmente é uma situação, apesar de ser realidades diferentes, Brasil e Venezuela, mas o direito à crítica à justiça eleitoral, às instituições, ele é negado em países com regimes como a Venezuela, e por isso a Maria Corina Machado não teve nem chances, possibilidades de concorrer lá. No entanto, a julgar pela ótica do Supremo brasileiro, pela primeira turma, essa crítica não teria liberdade, não seria aceitável no Brasil nos termos do que ela denunciou lá o regime do Maduro. Tosi, na realidade, oficialmente, na Venezuela, também não há problema em criticar. Não há. Porque oficialmente, a Venezuela é um país que tem leis, que tem um judiciário que funciona e que aplica essas leis. Então, por lá também, supostamente, há uma democracia em que supostamente pode existir oposição e essa oposição supostamente pode ser crítica ao governo vigente. E isso funciona oficialmente por lá. Mas o que aconteceu por lá é que Maria Corina foi considerada o quê? Traidora da pátria. E por ser considerada traidora da pátria, ela foi alijada do processo eleitoral, declarada inelegível e teve que indicar uma pessoa para concorrer no lugar dela. É sempre a mesma linha de raciocínio. O mais forte candidato da oposição, você o classifica como alguém que traiu a pátria, fez um movimento contra a soberania da pátria, e aí essa pessoa fica impossibilitada de disputar. Pronto, tira ela do jogo no tapetão. Isso aconteceu na Venezuela, isso está acontecendo aqui no Brasil, com o presidente Bolsonaro inelegível por ter se reunido, por ter feito uma reunião com embaixadores. Numa das justificativas mais bizarras que poderiam ser utilizadas, um presidente da República ser inelegível porque ele se reuniu com o embaixador. Gente, a gente precisa deixar claro que não há crime em fazer reunião, que não há crime em discutir ideias e hipóteses. Inclusive, não há crime em tramar crime. Mesmo que tivesse sido comprovado que não foi, que nessa reunião com embaixadores houve a discussão de uma proposta de um golpe, ainda assim não seria crime. Não seria crime. Porque conjecturar, planejar, começar a executar não é crime no direito penal brasileiro. Mas tudo isso foi invertido para construir essa ideia de que houve uma tentativa de golpe. E aí, gente, eu quero ler alguns trechos aqui, porque das falas, a começar pela fala da ministra Carmen Lúcia. Ela disse o seguinte, porque o núcleo 4 é o núcleo da desinformação. Para início de conversa, o que é desinformação? Esse é um termo que não tem definição, muito menos enquadramento como tipo penal, tá? Mas vamos lá, está sendo considerado crime. Carmen Lúcia afirmou que, reportagem da Gazeta do Povo, o núcleo de desinformação promoveu um conjunto de práticas delituosas que levou à intimidação sutil e eficiente, produzida pelas mídias sociais. Com as mensagens falsas direcionadas, assolou-se irritabilidade política como campo minado nas relações sociais, disse a ministra. Vejam a carga valorativa que há na fala da ministra Carmen Lúcia. Foi despertada irritabilidade política. Irritabilidade é um sentimento que qualquer adulto tem.
E se, ao tomar conhecimento de determinados fatos, um cidadão, um adulto, se irrita, e por isso ele decide fazer um tweet ou gravar um vídeo na internet, é direito dele, porque no nosso país é garantido a liberdade de manifestação do pensamento, encontrando a restrição do anonimato. Apenas. Então é como se o Supremo Tribunal Federal tivesse que se encarregar do papel de educar, de controlar o sentimento que aflora no coração de um adulto brasileiro, como se a irritabilidade fosse algo a ser combatido. Não! Nós não devemos combater o sentir. Só não sente os psicopatas. Uma pessoa minimamente saudável mentalmente é uma pessoa que sim, se revolta, que se emociona, que se alegra diante de situações que acontecem na vida do país dela. Então, atribuir a essas pessoas do núcleo 4 a justificativa para uma irritabilidade do país, olha, é um nível de infantilidade e de tutela do judiciário em cima do brasileiro que isso me irrita, sabe? Isso me irrita, porque é uma infantilização da sociedade que é absurda da gente aceitar. E está sendo trabalhado como algo banal, como uma justificativa para condenar as pessoas. Né, Pio, se criticar as autoridades, se criticar os regimes, os sistemas, a ordem vigente fosse um crime, desde sempre na história da humanidade, a gente estaria ainda sobre a égide de imperadores, reis ou patriarcas, né? Porque não teria nem se construído a democracia que a gente tem se não fosse possível criticar aquelas instituições. É o que se quer hoje para o Brasil, 2025, impedir as pessoas de vocalizar sua insatisfação, seja com a justiça eleitoral, seja com o Supremo, seja com o governo do Estado, o governo federal, seja quem for a tal da autoridade instituída. Olha, Tosi, esse assunto está tão esgotado que é até difícil falar dele sem se repetir. Então eu vou tentar inventar algumas coisas aqui. Em ciência política, nós estudamos muito a questão do poder. E o que é o poder? O poder, na verdade, é algo que tem seus agentes e os meios de ação. Só é possível entender o poder em ciência política, em geopolítica, se nós entendermos os agentes, os meios de ação e o propósito. No caso do poder judiciário, os agentes são os operadores do direito, coloquemos assim, mas você tem, digamos assim, os papéis diferentes e no final das contas a última palavra é dos juízes. Aí tem a justiça. Pois bem, e quais são os meios de ação? A primeira regra é o seguinte, eu, como economista, eu estudei também um pouco de ciência política, né? Fiz curso de ciência política, não sou advogado, mas eu aprendi duas coisas muito interessantes que os colegas advogados podem me corrigir se eu estiver errado. A primeira é que não existe crime sem lei anterior que o defina. Ponto número 1. Ponto número 2, eu aprendi com o Dr. Oscar de Novaes, que veio a ser governador do Paraná, um grande professor de Direito Constitucional, que deu um módulo no meu curso de Economia, e ele dizia o seguinte, repetia exaustivamente, porque a minha turma era misturada com a turma de alunos de Direito. E ele dizia o seguinte, juiz não tem vontade própria. Juiz não pode ter vontade própria. E aí um dia eu me lembro que um menino falou para ele o seguinte, mas se juiz não pode ter vontade própria, ele tem as leis e as definições anteriores na lei dos crimes, com o que ele trabalha? E o Dr. Oscar de Novaes levantou a mão e disse, juiz trabalha com 3 coisas, com a lei, com os fatos e com as provas. E ele conclui, e a única maneira de um juiz, inclusive, existir como ser humano, para não perder o sono a cada condenação de um ser humano, é ele saber que ele não tem vontade própria, que ele está diante de um fato que ali tem provas, atenuantes, agravantes, aquela coisa toda. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, se você olhar a história da humanidade, o que é a ciência, o que é tudo que nós temos na humanidade, tudo na vida hoje, todos os bens materiais, todo o progresso científico, todo o progresso que a ciência teve, inclusive para
preservar a nossa vida, inventando medicamentos, cirurgias, aquela coisa toda, senão pelo método científico. O que é o método científico? Você observa um fato, faz uma pergunta sobre esse fato, estabelece uma hipótese. Hipótese é, por definição, uma tese fraca. Hipo é fraco, tese. Hipótese é uma tese fraca. Realiza experimentos válidos e controlados para confirmar a hipótese ou rejeitar a hipótese e começar de novo o processo. Na justiça também tem que ser assim. Agora, a ciência é, por definição, a fricção e o conflito de hipóteses. E quando os experimentos são realizados, o cientista não tem vontade própria. Ele não tem que contrariar a fricção dos próprios experimentos. Então, na justiça não é diferente, apenas que aqui nós temos dois grupos de ciências, as ciências da natureza e as ciências sociais. Mas o método científico e os seus princípios valem para as ciências sociais. Agora, na verdade, ficar inventando... Isso aqui está parecendo uma coisa que é o seguinte, é uma família em que, de repente, os pais começam a inventar regras, e querendo que os filhos, sem nem sequer conhecer essas regras, se comportem como eles acham que eles devem se comportar. Para mim, o debate, a teimosia, a diversidade... E digo mais, quando você tem um sistema político baseado na democracia, por que é que tem partido de direita, partido de esquerda? Partido que defende a economia liberal, partido que defende a economia estatal. Partido que defende o socialismo, partido que defende o capitalismo. Enfim, veja, é necessário para que haja o progresso, o confronto de hipóteses. Aliás, ciência só existe quando há confronto de hipóteses. Não havendo confronto de hipóteses, de ideias, de opiniões, não há ciência, não há progresso. Então, para mim, quando um sistema todo, para julgar por efeito de vontade própria de alguém, transgride tudo isso, acabou, não tem mais discussão lógica. Voltaríamos à lei, à época das cavernas, né? Se nada pode ser questionado, nada pode ser criticado. Então... Deixa eu acrescentar uma coisa, que até nas tribos indígenas existe uma sabedoria nos julgamentos dos conflitos que há nas tribos. Ocorrendo um conflito, um problema qualquer, entre os membros de uma tribo indígena, existe uma maneira em que eles lá, com seus chefes, seus pajés, seus caciques, juntam as partes, eles ouvem e tomam alguma decisão. E essa decisão implica, às vezes, uma divisão de trabalho diferente, implica, às vezes, até algum castigo. Então, veja, a sabedoria do confronto de hipóteses, do confronto de ideias, né, existe até numa tribo indígena. Agora, se existe um sujeito lá, um cacique, um pajé, um chefe da tribo, que estabelece um conjunto de regras, inclusive, muitas vezes, regras difíceis de ser cumpridas, porque as pessoas são diferentes, têm vontades diferentes, crenças diferentes, e mais, a inexistência do conflito atrasa e coloca uma estagnação até numa tribo indígena. Isso a gente vai ver que fez parte, essa sua linha de pensamento, fez parte inclusive da argumentação do ministro Fux, que foi o voto mais aguardado novamente nesse julgamento. Voto extenso, como a gente disse, mas ele não se furtou a começar com a admissão de falibilidade e de erro. O ministro vinha sendo acusado de incoerência por ter votado para condenar manifestantes do 8 de janeiro por suposto golpe de Estado, enquanto na hora de julgar os que seriam mentores desse golpe, ele mudou de posição e votou pela improcedência das acusações. E Fux abriu a sua argumentação respondendo a esses críticos. Por vezes, em momentos de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos e pela urgência em oferecer uma resposta rápida que contenha instabilidade político-social. Nessas horas, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Mas o tempo, esse hábito silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais íntimos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidos pelas melhores intenções, redundaram em injustiça, no meu modo de ver, e com a devida vênia e respeito a todos os votos dos eminentes pares e a manifestação de Sua Excelência, o Ministério Público. O ministro Fux insistiu que a capacidade e a humildade de um magistrado de rever suas decisões, de corrigir os erros, é um fundamento da própria justiça e citou conselhos
de Rui Barbosa sobre o assunto. A sabedoria, alertava Félix Frankfurter, não deve ser rejeitada simplesmente porque ela chega tarde. O passar do tempo amadurece em nós o senso de humanidade e a coragem de reexaminar nossos próprios vereditos. Dá-nos, enfim, a oportunidade para revisitar os fatos com serenidade e reavaliar conclusões à luz das garantias constitucionais. O sofrimento dos que aguardam pela justiça não deve ser em vão. Foi Rui Barbosa quem anotou com a altivez dos grandes espíritos: melhor será que a sentença não erre, mas, se cair em erro, o pior é que se não corrija. E, se o próprio autor do erro remediar, tanto melhor, porquanto tanto mais cresce com a confissão em crédito de justo o magistrado. Não há demérito para o juiz do que pactuar com o próprio equívoco. Não há demérito maior. Por isso que pactuar com o próprio equívoco representa trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. Nenhum de nós, juízes, é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. O magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Pois então, nessa introdução do voto de Fux, que a gente fez questão de deixar toda essa argumentação dele mais extensa, além de corrigir um posicionamento inicial no julgamento dos envolvidos do 8 de janeiro, ele parece também ter dado um recado direto ao ministro Alexandre de Moraes, né? Que depois que o Moraes pega uma linha de interpretação, ele não larga mais, não admite erros, ainda que sejam visíveis, ainda que sejam demonstrados. E ali na última fala do Fux, ele diz assim: dar a cada um o que lhe é direito conforme a justiça, né? Temos que lembrar aqui aquela frase do Ayrton Vieira, que era o assessor do Moraes, em conversas pelo WhatsApp: vamos dar a cada um o que lhes é de direito, a cadeia. Então, de certa forma, foi uma provocação ali e foi uma lembrança também, né, Fred? Não, com certeza. Eu acho que, primeiro, uma camada de leitura desse voto é uma própria defesa do ministro Fux diante dos ataques que ele sofreu depois daquele voto pela absolvição dos réus do Núcleo 1 da suposta trama golpista, em que o ministro Fux dá uma verdadeira lição de direito, lembrando, do ponto de vista técnico, todas as ilegalidades uma a uma desse julgamento, desde a questão da competência, passando por uma manipulação da competência para jogar os casos para o Supremo Tribunal Federal. No caso desse Núcleo 4, por exemplo, você não tinha nenhuma pessoa que tinha foro por prerrogativa de função. Depois a questão de deslocamento da competência do plenário para a primeira turma. Então, o que o Fux faz aqui, para além de tudo, é só lembrar o que acontece também todos os dias nos tribunais do Brasil. É a coisa mais comum os juízes mudarem de entendimento ao estudar melhor a questão, ao apreciar melhor aos fatos. E essa, a essência do devido processo legal é justamente você propiciar que o Poder Judiciário, que tem que ser o árbitro imparcial das causas, possa se debruçar sobre os fatos, levando, por exemplo, tanto a versão da acusação em consideração, assim como as alegações e a defesa apresentada pelo réu. E o que o ministro Fux lembra, com precisão técnica, é que cabe ao magistrado não ceder ao clamor popular sob pena de a justiça se transformar em justiçamento. E ele está sofrendo na pele, e até me recordo aqui de um jornalista, o Reinaldo Azevedo, que eu lembro de eu acompanhar muito a cobertura que ele fazia à época do julgamento do Mensalão. E o quanto ele exaltava os juízes pelas sessões, que ali, mais de 40 sessões para julgar os réus do Mensalão, e os votos ponderados, e discussões, e abertura de divergências, que
Todo dia você encontra isso nos tribunais e os órgãos colegiados existem justamente para isso. Você tem os juízes de primeiro grau que exercem o seu poder jurisdicional de forma solitária e a essência do órgão colegiado, que são os órgãos de segundo grau, os tribunais de justiça, STJ, STF, é justamente você possibilitar esse entrechoque de visões para que se chegue a uma decisão mais madura, mais ponderada e que o juiz exerça a sua função de maneira imparcial. Então, eu exalto aqui o voto do ministro Fux, porque tanto no julgamento do Núcleo 1 quanto agora do Núcleo 4, ele deixa muito claro qual que é a função de um juiz que se comporta, de fato, como árbitro imparcial e não como agente político, tal qual temos visto, infelizmente, ultimamente, nesses últimos casos julgados pelo Supremo, especialmente na jurisdição do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que o voto do Fux, para além de tudo, tem uma questão até de defesa, porque ele foi muito atacado desde que ele deu o voto pela absolvição dos réus do Núcleo 1. Pois é, né, Júlia? É um fundamento do próprio direito e da justiça o juiz ter essa humildade e essa capacidade, como disse o Fux, de rever seu posicionamento, de revisar o seu voto, de fazer uma nova manifestação e corrigir erros. Porque se for um juiz teimoso, né, um juiz turrão, aí qual é a expectativa de justiça que alguém pode ter? Se você uma vez cai na desgraça do juiz, na linha interpretativa dele, ele não volta mais atrás. Não estou nominando ninguém aqui, mas bons entendedores entenderão. E na linha do que você falou, Tosi, ele disse a seguinte frase, abre aspas, o sofrimento dos que aguardam pela justiça não deve ser em vão. E disse que não há demérito maior para o juiz do que pactuar com o próprio equívoco. Então, o ministro Luiz Fux, ele, mais uma vez, ele dá uma lição. Ele deu uma lição, na realidade, ele deu uma aula de direito, quando ele proferiu o voto dele divergente, no sentido de absolver, né, o presidente Bolsonaro e os demais que estavam integrantes ali no Núcleo 1. Ele deu uma verdadeira aula. Quem não concordou com o voto do ministro Luiz Fux precisa entender que não é uma questão de opinião, é uma questão de teoria e teoria do direito ali aplicada. É como se você tivesse sentado na aula de introdução ao estudo do direito. Não tem como discordar. É a mesma coisa que eu discordar que o céu é azul. Eu não concordo que o céu é azul. Não tem essa possibilidade. Não tem a possibilidade de você discordar que a grama é verde. Tem coisas que são o que são e ponto. Então ele deu uma aula quando proferiu aquele voto, foi muito criticado depois, inclusive de uma forma bastante antiética pelo próprio colega Gilmar Mendes, que descumpriu um requisito do Estatuto da Magistratura, que é o de não comentar o voto de colegas, juízes. Se o ministro não faz parte da turma que estava julgando o caso, ele não tem que se manifestar, ele não tem que dar opinião, e muito menos criticando o voto do colega, né? E aí o ministro Luiz Fux, ele foi criticado por muitas pessoas como contraditório, e agora ele admitiu que sim, que errou e que ele quer revisitar os votos que ele deu, né? Ele também falou o seguinte, ele disse que enfrentou injustiças e que o tempo e a consciência já não o permitiam sustentar o mesmo posicionamento. E ele disse ter reavaliado os fatos com serenidade e à luz das garantias constitucionais. Então, de fato, que bom que ele está vivo para consertar o erro que ele admitiu. Isso é uma aula de maturidade, isso é uma aula de honestidade intelectual, mas, sobretudo, uma aula de adequação ao papel funcional de ser juiz. Eu não tenho, gente, a menor dúvida de que tudo isso que está acontecendo vai ser anulado. Não tem como salvar esse processo. Porque, para início de conversa, o foro está totalmente errado. Então, é um vício insanável. Gera nulidade, indiscutivelmente. É uma questão de mudança de ares políticos para que isso venha acontecer. E aí as pessoas falam, mas, Júlia, o Supremo vai continuar com a mesma composição. Mesmo que o ano que vem volte um grupo, seja eleito um grupo de direita, o Supremo continua com a mesma composição. Mas o Supremo, senhoras e senhores, ele é, antes de mais nada, um tribunal político no Brasil. Infelizmente. Porque se não fosse político, teria negado o recebimento dessa ação. Teria assumido, olha, isso aqui não é papel meu. Isso aqui é primeira instância.
Vamos jogar para o lugar certo para que seja feita a justiça. Agora, o que eu quero destacar, para concluir a minha fala, é o quão perceptível é a raiva do ministro Alexandre de Moraes quando ele fala. Ele deixa claro que ele não tem qualquer isenção. Ele faz parte do processo. Ele é considerado, inclusive, vítima, e ele fala com... Não é com paixão, não é com um sentimento qualquer, ele fala com muita raiva. Como que uma pessoa com raiva é capaz de ser um juiz justo? É impossível. Então, assim, parabéns ao ministro Luiz Fux, que tem coragem de reconhecer o erro e de buscar reparação, ainda podendo fazê-lo. E você comentou o método científico, né? Que no método científico a pessoa tem que ter compromisso com os fatos, com as evidências, com a verdade que vai se revelando, e aí ela vai trilhando o caminho que vai vai dar o melhor resultado. Parece que isso também é uma lição básica de família, depois vai para o curso de Direito e para qualquer curso que você for frequentar, que você tem que ter um compromisso com as evidências e com os fatos e com a verdade que vai se revelando, né? Se a pessoa não tiver esse compromisso, se agarrar uma linha interpretativa, é certeza que não vai dar bom o resultado. Olha, Tosi, você sabe que, misturando aqui os assuntos, uma coisa que me preocupa muito no Brasil, há coisa de 20, 30, 40 anos atrás, quando se fazia uma pesquisa sobre a credibilidade das instituições no Brasil, era normal você ter assim, a instituição de maior credibilidade é o Corpo de Bombeiros, segundo lugar os Correios, terceiro lugar as Forças Armadas. A gente vai falar sobre os Correios hoje, hein? Quarto lugar a Polícia Federal, depois a moeda. E é interessante que de repente a moeda se tornou uma instituição sem confiança no tempo da hiperinflação, mas os outros sobraram. E a coisa foi caminhando que de repente as Forças Armadas perderam prestígio, a Polícia Federal também andou perdendo, conquanto a Polícia Federal, claro, nós sabemos aí que é uma instituição maravilhosa, pode ser que... É que num corpo, as pequenas feridas, na verdade, empanam, escondem todo o resto saudável do corpo. E é assim na sociedade também. Os Correios também já perderam, por enquanto sobrou o Corpo de Bombeiros. Se o Corpo de Bombeiros no Brasil perder credibilidade perante a população, só restará Deus. Como uma grande parte já não está acreditando nem em Deus, eu não sei o que mais que vai restar. Isso é muito preocupante. Agora, por que é que essas instituições estão perdendo ou vêm perdendo há muito tempo a credibilidade, assim, digamos assim, perante a população? É claro que é um pouco aquela história, né? Que um dia lá o José Maria Alckmin, não esse Alckmin, outro lá, disseram, olha, o governador lá disse que o senhor é muito teimoso. Falou, eu não sou teimoso, teimoso é quem teima comigo. Então as instituições vão dizer o seguinte, não, eu não estou errado, quem está errado é o povo, que não acredita em mim. Mas enfim, é uma questão de credibilidade. E quando a sociedade deixa de acreditar nas instituições, ela começa a ficar muito mais fraca em tudo. Na cultura, na vida social, na questão da violência, na questão econômica, na questão da pobreza, ela começa a piorar em tudo. E isso é um efeito sociológico muito preocupante. Muito preocupante. Eu estava outro dia comentando o que é que sobrou no Brasil que tem credibilidade altíssima. Corpo de Bombeiros sobrou. Então, tudo isso tem consequências que vão muito além da mera questão do direito e muito além de eventuais injustiças cometidas contra determinadas pessoas. Quando está em jogo um ser humano, nenhuma instituição que tem poder, porque em economia nós sempre dizemos o seguinte, que a luta, por exemplo, entre um indivíduo e o Estado é a briga entre um gigante, que é o Estado, e uma formiga. E nesse momento, todas as falhas do gigante têm que ser agravadas como erro muito maior do que do indivíduo que é uma formiga. Então, o problema que nós podemos chegar é que isso em algum momento explode, porque não é um indivíduo. E nós já vimos explosões, né? Eu lembro o caso da Romênia. O caso da Romênia foi muito interessante, como é que o comunismo acabou lá. Foi um dos últimos, né? E era talvez o que tivesse o comunismo mais light. Então, isso para mim é um prenúncio muito ruim, porque o dia que a sociedade perder, digamos assim, a confiança nas instituições que supostamente protegem a verdade, protegem, digamos assim, a justiça, com J maiúsculo, aí há um perigo muito grande.
É isso que o professor Pio está falando, Fred, tem muito a ver com o sistema de justiça, porque ao os brasileiros se informarem, ao acompanhar esses julgamentos, a participarem desse debate nacional e verificarem, assistirem as cortes se reunindo e deliberando, os ministros argumentando, esses ministros, eles ficam expostos e os seus raciocínios lógicos ou ilógicos ou tortuosos, né, também ficam expostos. E aí as pessoas vão se desiludindo, né? Principalmente nessa quadra que a gente vive hoje, as pessoas estão desiludidas e realmente um sistema de justiça, um país em que o sistema de justiça é desacreditado, é um país fadado a ter sérios problemas sociais, né? Não, com certeza. Acho que o professor Pio fez uma ponderação muito importante, que é justamente essa. Quando você tem essa deterioração institucional, o efeito último é a queda na barbárie. Se as pessoas deixam de acreditar, especialmente no Poder Judiciário, que é o poder técnico por excelência, justamente você tem a formação das pessoas na faculdade de Direito para que depois consigam exercer a sua função jurisdicional, justamente, né, dizer o direito no caso concreto, e se as pessoas perdem o Poder Judiciário como referência maior de arbitragem dos conflitos sociais, tanto assim, se for pegar recentemente, por exemplo, o número de linchamentos, as coisas começam... E a queda na barbárie, pura e simples, justamente porque as pessoas deixam de se sentir respaldadas institucionalmente, você vai esgarçando o tecido social, você deixa de, né, fazer a formação ali de valores comuns que permitem justamente a convivência. Nas primeiras aulas de direito se aprende que onde há sociedade existe o direito, um ditado latino, inclusive, ubi societas, ubi ius. Justamente porque o direito, diria o professor até Gofredo da Silva Teles, professor de direito da USP, falava que o direito é a arte da convivência humana. E se os juízes que deveriam dar o exemplo, eles investem na barbárie, aí de fato fica muito difícil. E o exemplo bem lembrado da Romênia, tivemos o exemplo mais recente agora do Nepal, em que as populações, né, acabaram por, inclusive, chegar ali numa situação de as pessoas agredirem ali membros do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, porque de fato não se viam representadas e viam, no caso do Supremo Tribunal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, tá lá, você abre a Constituição, artigo 101, 102, 103, diz lá qual que é a missão do Supremo? Ele é o guardião da Constituição. Quando você vê o Poder Judiciário e os membros do Supremo que deveriam zelar pelo cumprimento das leis, pelo cumprimento da Constituição, e infelizmente hoje o problema está tão agravado que não é só uma questão dessa de aplicação parcial da lei, mas estão pululando no país inteiro denúncias de corrupção no judiciário. O segundo órgão de cúpula mais importante do judiciário brasileiro é o STJ. Teve um caso recente no Mato Grosso em que um advogado foi morto numa emboscada, pegaram o telefone celular dele e hoje já descobriram vários casos de gabinetes, no mínimo 5, 6 gabinetes do STJ que julga as grandes causas de direito privado no país, em que você tem ali, inclusive, casos de corrupção pura e simples, que aí é a morte da justiça por completo. Aí você compra o resultado do julgamento, né? Nem a questão da aplicação da lei mediante o livre convencimento do juiz, né? E o exercício da consciência do juiz julgando os fatos, mas a corrupção pura e simples, o que é extremamente preocupante. Tem um próprio... eu sempre gosto de falar de uma entrevista recente que eu ouvi do Daniel Goldberg. Ele foi secretário de Direito Econômico do primeiro governo Lula, era um dos grandes advogados do país, advocacia privada, foi para a área governamental e hoje ele é banqueiro de investimentos. E ele falando, para além hoje, você teve até uma melhora das leis no Brasil nos últimos tempos. Por exemplo, a reforma da lei de falências, recuperação judicial, marco do saneamento, uma série de leis que foram aprimoradas, ou a lei de responsabilidade fiscal, historicamente, mas a deterioração dos juízes, do padrão do judiciário. E aí podemos elencar uma série de fatores, desde uma questão de contaminação ideológica das universidades, a própria questão da corrupção desenfreada, e que vai gerando essa deterioração institucional do país, que infelizmente, em cenários mais agravados, a gente pode chegar num cenário como o da Venezuela, que ali o país se transformou, um Estado se transforma num narco-Estado, ou num cenário de guerra civil e barbárie completa, que foi no caso agora recente do Nepal, o caso do Haiti, exemplos próximos aqui,
e que aí você tem a destruição né, do desenvolvimento econômico do país, que a instituição tem até professor economista, a questão do Douglas North, que ganhou o prêmio Nobel, a questão dos neo-institucionalistas, o quanto o desenvolvimento e a prosperidade de uma sociedade está ligada ao fortalecimento das instituições. Quando falamos em fortalecimento das instituições, estamos falando no fortalecimento do Estado de Direito, uma aplicação da lei, o fortalecimento do sentido e do senso de justiça na sociedade. Então, é muito preocupante. E me parece que esse julgado, especialmente a Júlia lembrou muito bem, né? O ministro Alexandre de Moraes dando exemplo ele tomado pelo ódio, pelo ressentimento. E você vê, né, em condições normais, em qualquer instância do judiciário no Brasil, você dizer que um juiz teve qualquer vínculo objetivo ou subjetivo com os fatos, está participando daquele julgamento, o senso de justiça, imagina, você tem um vizinho que é juiz, você esbarra no carro dele, bate lá e se nega a pagar a indenização. Aí você move uma ação, você recebe a citação e se depara que quem que vai ser o juiz que vai julgar meu caso? Ah, meu vizinho. Você imagina que vai ter um julgamento justo? É muito provável que não, né? Então, esse é o grau, infelizmente, de deterioração e que é preocupante. Eu acho que é um alerta para os próprios ministros do Supremo. Eu acho que o ministro Fux, no fundo, ele está uma tentativa de chamar os demais colegas à consciência e dizer, olha, a gente está indo por um caminho mau e um caminho perigoso. E flertar com esse tipo de julgamento fora o sinal que isso emite para as demais instâncias do judiciário. E por isso que a gente está dedicando algum espaço aqui para colocar as argumentações do ministro Fux, porque a argumentação da tese de golpe você vê por toda parte, em vários veículos, repetida a exaustão pelo Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal, pelos outros ministros, mas o Fux, que é o voto divergente, ele joga luz em aspectos que estão meio que escanteados, ignorados, por vezes, dá para perceber que é até de propósito pelos outros ministros. Bom, o Fux, no voto dele, ele voltou a reforçar a discordância com a própria realização do julgamento na primeira turma, por considerar que os réus não teriam prerrogativa de foro e deveriam ser julgados no primeiro grau, com direito a recorrer a uma segunda instância caso fossem condenados. Se fosse para julgar no STF, disse o Fux, então teria que ser no plenário e não na primeira turma apenas. Por isso ele defendeu a nulidade de todo o processo e das acusações. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. O ministro voltou a enfatizar que não existe crime cogitado na cabeça de alguém, nem mesmo crime por se ter uma ideia colocada no papel ou em conversa de aplicativo. Para haver esse crime, ele enfatizou, é preciso sair da etapa de cogitação para a etapa de execução. A cogitação pode limitar-se a conceitos internos existentes apenas no psicológico do indivíduo ou revelar-se externamente por fenômenos concretos, a exemplo de reuniões para traçar estratégias, documentos que materializam aquele plano. De qualquer sorte, ninguém pode ser punido pela cogitação, invocando aqui a lição dos antigos, cogitatione penam nemo patitur. Igualmente, os chamados atos preparatórios, saindo da cogitação, os atos preparatórios, consistentes na consecução dos meios hábeis a garantir o sucesso da futura empreitada criminosa, não atraem qualquer resposta penal. É o que eu digo, pode atrair sanções administrativas, sanções de outra natureza, mas não atraem qualquer resposta penal. A doutrina clássica de Nelson Grid e de Aníbal Bruno já prelecionava que manifestações orais ou escritas de ideias delituosas são impuníveis quando não produzirem isoladamente lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Parece tão óbvio, né, Júlia Lucy, que cogitar, pensar, imaginar que você vai esganar alguém ou que vai tomar o poder, seja o que for,
ele pode ser reprovável do ponto de vista moral, você tem que se monitorar, se policiar para evitar esse tipo de pensamentos, mas você não vai ser preso por cogitar alguma coisa, o mal de alguém, né? É estranho a gente ter que ficar repisando isso, mas é preciso, nas circunstâncias atuais, ouvir e dar espaço para a voz do Fux nesse sentido também, né? Sem o teu áudio. Desculpa. Parece que eu sabia os trechos que vocês iam colocar do ministro, que acabou que eu falei a mesma coisa que ele. Enfim, porque não é opinião, né? Reforçando aqui o que eu havia dito, não se trata de opinião, se trata de entender, de saber o que é o direito, né? Olha, e eu vou te falar uma coisa, eu gostaria de ver algumas pessoas fora desse mundo, sim. Tem algumas pessoas que são muito ruins, eu estou sendo eufêmica na forma que eu estou falando, mas eu espero ser entendida. Tem pessoas que são muito ruins, tem pessoas que humilham as outras, que tratam as outras como idiotas, que buscam retirar a liberdade das pessoas. Então, certas pessoas, inclusive, uma certa pessoa em específico, quando ela deixar de existir, a gente terá se livrado de um grande mentiroso que enganou gerações neste país e que continuem enganando, e vai ser um dia, pelo menos para mim, vai ser um dia feliz. Já que o ministro Fux reiterou tudo aquilo que eu havia trazido aqui, que mais uma vez ele deu uma aula, né? Eu quero trazer outros trechos da fala dele, porque ele foi de um brilhantismo no dia de hoje, de novo, né? Com tanta coragem de se posicionar, de falar, que eu acho que vale a pena a gente destacar. Teve um momento que ele disse assim: há mais coragem em ser justo, parecendo ser injusto, do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Então, exatamente justificando essa mudança de entendimento dele. Outro trecho da fala dele. Essa é a coragem que eu invoco ao reconhecer que meu entendimento anterior, no julgamento dos outros casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a ciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito, acrescentou. E outro trecho também muito importante. O passar do tempo amadurece o senso de humanidade e a coragem de reexaminar nossos próprios vereditos. O ministro disse em momento de comoção nacional que, em momento de comoção nacional, a justiça busca oferecer uma resposta rápida que contenha a instabilidade político-social. Mas ele criticou a precipitação que se traveste de prudência e o rigor que se confunde com firmeza. Pois é, exatamente isso que aconteceu. Só que tem um ponto aqui que eu discordo do ministro. O julgamento do 8 de janeiro, ele já veio no momento em que a sociedade já estava com os ânimos mais acalmados. Mas o fato de a sociedade estar com os ânimos exaltados jamais poderia ser justificativa para você não respeitar o princípio do juiz natural, para você não respeitar o indúbio pro réu, para você não respeitar o acesso, a garantia que o advogado tem de acessar os autos, para você não respeitar o direito de ampla defesa. Então, mesmo que a sociedade esteja caindo numa crise, é para isso que existe o conceito de Estado de Direito. É porque, independente das circunstâncias, o que tem que prevalecer é o que está na lei. E foi exatamente essa linha que durante a pandemia foi defendido pelas pessoas coerentes. Não importa se você está vivendo um momento de pandemia, você tem lei, você tem as liberdades individuais que precisam ser respeitadas. Se a gente fragiliza a aplicação da lei em virtude da comoção do povo, já era, não é lei, gente. A aplicação dela tem que ser na frieza que está escrito. Não dá para fazer malabarismo. Não dá para, numa outra fala que aí já do ministro Flávio Dino, ele disse, não podemos subestimar o poder da desinformação. Muitas pessoas já morreram por causa de desinformação. Então, assim, o raciocínio dele é construído naquilo que poderia ter sido. Porque ninguém morreu, no caso do 8 de janeiro, ninguém nem saiu com sangue na cara.
Então, gente, é uma situação que eu imagino gringo se apoderando do que aconteceu no Brasil. A pessoa não vai acreditar. Só que para piorar tudo, órgãos como a OAB se silenciaram diante de uma situação como essa e continuam silentes em relação ao que está acontecendo. Isso que a Júlia Lucy falou por último, exatamente o que comenta aqui no nosso chat a Nancy Serralho. Disse assim: e a OAB não se manifesta? E eu aproveito para fazer menção também ao comentário do Arthur Moura. Ele lembra que tem o filme chamado Minority Report, né, onde os crimes são previstos antes de acontecer e as pessoas presas antes de cometer o crime. E a gente está vivendo algo meio parecido. Você viu? Eu queria fazer um comentário aqui que pode ser até uma repetição, mas eu acho que é uma coisa muito interessante que vem do direito, que é o tal do iter criminis, quer dizer, o itinerário do crime. A rigor, o itinerário do crime tem a fase da cogitação, que é pensamento, que não é crime. Tem a fase da preparação, que também, segundo as leis, você pode se preparar para um crime, mas ainda não é crime. Tem a fase da execução e tem uma quarta fase, da qual pouco se fala, consumação. Deixa eu dar uma de professor aqui, Tosi. Imaginemos que eu seja um sujeito sem vergonha, malandro, e resolvo planejar roubar o teu carro. Então, a etapa da cogitação. Eu observo você, observo seu carro e eu cogito, penso roubar o seu carro. Fase 1. Fase 2. Eu me preparo para roubar o seu carro. Compro um chapéu, compro uma máscara, compro, digamos assim, uma luva para não ficar minhas impressões digitais e eu estou preparando. Ou seja, eu juntei os instrumentos que me permitem roubar o seu carro. É a fase da preparação, que também não é crime. Juridicamente, se parar aí, não é crime. E tem a fase da execução. Eu saio da minha casa, escondo o meu rosto e vou caminhando rumo à sua casa. Eu já comecei a execução. Mas eu chego lá, você saiu, foi para a praia, levou o carro e não tem carro. E eu não levo teu carro para minha casa. Eu não consumei. Então veja, eu cogitei, preparei, comecei a executar. Eu executei, fui até a sua casa todo preparado para roubar seu carro, mas ele não estava mais lá porque você saiu com ele. Então, não houve a rigor o crime de furto, roubo, dê-se o nome que quiser. Consumação. Então, veja, agora, isso foi inventado, isso aqui é uma coisa interessante porque eu levei para a área da administração de empresas. Você pode ter um projeto que você cogita, prepara, começa a executar e não consuma. Não consumou, não tem mais, o projeto não tem. E eu levei essa coisa do direito para a área da administração porque achei muito interessante e coloquei lá para uns alunos, né, para pensar a respeito. Olha só. Deixa eu separar mais um trecho aqui da fala do ministro Fux, que tem a ver com a banalização que ocorreu durante esse julgamento, que está ocorrendo ainda, do conceito do que seria o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O Fux citou a doutrina internacional para desmentir que isso tenha ocorrido no Brasil, especificamente no caso desses 7 réus. Eu concluí, em primeiro lugar, que para a configuração do artigo 359-A do Código Penal, o agente deve dirigir voluntariamente a sua conduta à supressão material de todos os elementos do Estado Democrático de Direito, abrangendo a liberdade de expressão, o voto, a alternância do poder, a separação dos poderes, a soberania da Constituição, a independência do Judiciário, o acesso à justiça, o devido processo legal e as prerrogativas parlamentares. É essencial, portanto, que o sujeito ativo do crime tenha o dolo de atingir todos esses fatores basilares do regime democrático, bem como que a sua conduta seja capaz de criar um perigo real, não meramente hipotético, à subsistência de cada uma dessas instituições básicas. A gente tem que lembrar aí que até o pipoqueiro, sei lá quem estava lá no 8 de janeiro, né, vendendo bandeiras, o ambulante, estava lá, foi enquadrado como abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Qualquer um que estivesse em Brasília, passando meio perto daquela seca, daquela manifestação lá, estaria lascado sob a ótica que está sendo aplicada hoje do direito da primeira turma, não sob o direito que o Luiz Fux acabou de alertar, que tem uma série, né, Fred, uma série de requisitos para você configurar realmente esse atentado
do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Pois é, Toffoli, desculpa. Essa foi boa hoje, hein? Desculpa, Tosi. Não vou levar como elogio, tá? Infelizmente. Infelizmente. Bom se fosse, né? Bom se fosse o elogio. Mas, como o professor Pio estava bem falando... Desculpe, já é o cansaço. É o cansaço. Eu tenho que fazer menção aqui que o Fred, ele participa, por vezes, por várias horas seguidas no Sem Rodeios, e a gente ainda oferece para ele uma jornada extra aqui no Última Análise, e aí, né, e aí sai o Toffoli, sai o Bill. Mas só retomando o raciocínio, claro. Como o professor Pio falou bem, você vê assim, esse julgamento ele chama atenção justamente pela desconsideração da técnica do direito criminal. O direito criminal ele é pensado por meio de uma série de conceitos para você garantir que se só vai penalizar e restringir a liberdade de um indivíduo se, dentro, por exemplo, o princípio da tipicidade ou da legalidade estrita, a conduta que é imputada ao indivíduo tem que se encaixar perfeitamente na descrição da norma penal. O professor Pio colocou bem a questão do intercrimes, que é o caminho do crime. O Supremo violou a questão dos atos de cogitação, preparatórios, a execução e a consumação. E nesse caso específico, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele é um crime que nós chamamos de forma vinculada. E por que forma vinculada? Porque o legislador, quando ele foi prever esse crime, ele pensou assim, olha, esse crime só pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça. É o caso, para dar um exemplo prático aqui, da diferença entre o crime de furto e o crime de roubo. O crime de furto é a subtração de coisa alheia móvel. Então, se a pessoa deixa ali um item, uma carteira em cima da mesa, vai ali um indivíduo sorrateiramente pega aquela carteira, ele está subtraindo essa coisa alheia, mas sem violência ou grave ameaça. Essa é a diferença do crime de furto para o crime de roubo. O crime de roubo, o indivíduo vai lá, dá um safanão no outro e retira, mediante coação física a carteira do outro, ou mediante a ameaça que nada mais é do que um constrangimento psicológico do outro, a promessa de um mal. Pessoal, olha, se você não fizer tal coisa, eu vou agredi-lo fisicamente. E no caso da abolição violenta, você tem justamente isso. E o ministro Luiz Fux fazendo essa consideração, que é básica, assim, a aula massinha 1 do direito criminal, que se você não tem a presença desses elementos, ameaça ou violência, e você não consegue identificar no suposto crime de desinformação, em críticas formuladas ao processo eleitoral, que são as condutas imputadas a esses réus, a presença desses dois elementos basilares, seja a ameaça, que nada mais é do que uma coação psicológica do sujeito passivo do crime, seja a violência, que é justamente um constrangimento físico, no caso, uma coação física. E, para além disso, a própria definição do que é Estado Democrático de Direito. O direito penal, ele não pode lidar com termos de compreensão aberta. Você não pode deixar margem por intérprete preencher o conteúdo da norma, justamente para garantir que quando o Estado se desincumbe do seu poder punitivo, você busca a função primordial, inclusive há uma corrente de pensamento no direito criminal chamada de garantismo, que estabelece, inclusive, fala assim, olha, o direito penal deve ser mínimo, porque qual que é o princípio do direito penal basilar? Você tem que limitar o poder punitivo do Estado. E daí o direito criminal visto como garantia do cidadão de que o Estado só vai puni-lo se respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, o princípio da tipicidade. Não há crime sem lei prévia, lei anterior que o defina. E aí, que o defina, ou seja, o tipo penal deve estar bem delimitado do ponto de vista conceitual. E esse tipo, ele por si só já é um tipo aberto. E aí você vê o ministro Luiz Fux fazendo uma interpretação e estabelecendo o que é o conceito de Estado Democrático de Direito. Ele vai elencando ali os elementos: sistema da separação de poderes, exercício do contraditório, liberdade de expressão, todas as garantias de um Estado Democrático de Direito. E para que você tenha de fato o cometimento desse crime, você tem que, segundo o entendimento do ministro Luiz Fux, que é o entendimento correto do ponto de vista técnico, ofender todos esses elementos do Estado Democrático de Direito ao mesmo tempo. Se você simplesmente, por exemplo, restringe indevidamente a liberdade de expressão, por si só, você não está atingindo o fundamento do Estado Democrático de Direito. E, então, o ministro Luiz Fux faz essa ponderação do ponto de vista
técnico extremamente correta. Primeiro, o crime é um crime de forma vinculada na modalidade violência ou grave ameaça. E segundo, você tem toda uma definição do que é Estado democrático de direito e nenhuma das condutas imputadas a esses réus se encaixa. Ele, inclusive, no primeiro julgamento dos réus do Núcleo 1, ele usou a figura da mão. O tipo penal, ele tem que encaixar perfeitamente como uma luva na mão do indivíduo. E é o caso. As condutas imputadas a esses réus não se encaixam precisamente nesse tipo penal da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Queria jogar para a Júlia Lucy um alerta que fez o ministro Luiz Fux no voto dele hoje. Ele alertou que a criminalização das meras críticas à justiça eleitoral e às instituições funcionará como uma mordaça ao exercício da cidadania no Brasil em um dos seus principais momentos, que é o que a gente vai ter já no ano que vem, que é o das eleições livres. Ademais, nós devemos considerar que o precedente fixado no presente julgamento, ele vai informar a interpretação da legislação penal aplicável às eleições a ocorrerem no nosso país pelas próximas décadas. Certamente, o risco de sanção criminal pela mera discussão privada sobre o processo eleitoral, ou mesmo por pesquisas particulares de cunho técnico, esse risco de sanção afastará muitos cidadãos da sadia participação na arena democrática. Perderá com isso o nosso Estado democrático de direito, como demonstra esse abominável regime de alhures. Então, digo eu, as eleições, elas efetivamente não podem ser uma festa democrática do silêncio. Júlia Lucy, está aí ao final da frase do ministro, não pode ser uma festa democrática do silêncio, o período de eleições, mas é o que se configura. O ministro falou que essa prática de condenar as pessoas que questionam o funcionamento das instituições e as instituições pode levar a repressão da cidadania. Na realidade, isso já acontece. Hoje o brasileiro está com medo de falar. E o mais triste disso, está com medo de falar em grupo de WhatsApp, porque é sobre isso que o ministro estava se referindo. O caso dos empresários, que inclusive tinha empresário aqui de Brasília, eles tinham um grupo fechado, e aí eles estavam falando sobre a possibilidade de ter tido fraude, não sei o quê, e aí alguém vazou, porque sempre tem um Judas, né? Isso é normal. E aí o Judas mandou o print, vazou para a imprensa, e eles foram processados, foram presos por mensagem de WhatsApp. Qual a relevância que uma mensagem de WhatsApp de um cidadão... Eu não estou falando do chefe da Casa Civil que poderia expedir uma ordem, mesmo que fosse assim, também não seria crime. É importante a gente destacar isso. Agora, era uma mensagem num grupo privado que vazou e deu cabo à prisão de pessoas, acabando com o negócio de boa parte delas. Quantos empregos, gente, foram fechados porque um dos donos das empresas ficou afastado. Então já existe medo. Quem é que não tem medo de falar no Brasil? Eu tenho certeza que qualquer jornalista, qualquer comentarista no Brasil tem medo. É sofrido, o trabalho que a gente faz é sofrido, porque a gente precisa calcular milimetricamente qualquer fala. E mesmo calculando, se a gente aceitar a equivalência da crítica ao ataque à instituição, se a gente aceitar a equivalência da crítica a uma autoridade ao ataque a uma instituição democrática, acabou, isso não é democracia, já era. Então esse alerta que o ministro dá, esse convite a uma autocontenção e a uma reflexão sobre o mínimo, sobre o básico do que vem a ser um Estado democrático de direito, veio em excelente hora. Porque tem muitos momentos que a gente vê ministros do Supremo se achando o próprio Supremo, se achando o Poder Judiciário.
Ah, você me criticou, tá atacando o poder judiciário como um todo. Meu Deus do céu! Que momento tenebroso que a gente está vivendo. Nenhuma instituição não é passível de ser criticada, nenhuma autoridade, nenhum servidor público. Essa é uma garantia de todo cidadão do Brasil, dado pela própria Constituição Federal. Olha, vamos rapidamente abordar um outro tema aqui, que aproveitar até a presença do professor Pio com a gente. Os Correios estão em crise, professor Pio. Você já ouviu essa frase, essa manchete em algum momento, né? De novo, uma marca dos governos do PT. Em 2005, a crise foi de corrupção, havia um esquema de propinas e fraude em licitações, e foi do escândalo dos Correios, vamos lembrar, que surgiram as denúncias e revelações que formaram o que viria a ser conhecido como mensalão. O esquema mensal de compra de deputados para votarem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo lá no governo Lula I. Pois bem, agora uma nova crise nos Correios que envolve muito dinheiro, um recorde de prejuízo para muito pouco tempo. A direção da empresa estatal articula o empréstimo do Tesouro e de bancos públicos na casa de 20 bilhões de reais para continuar funcionando. A cada 3 meses, os Correios aumentam o prejuízo em cerca de 2 bilhões e meio de reais. Agora, professor Pio, para estancar essa sangria, a empresa está pedindo socorro do caixa do governo. Os petistas põem a culpa no governo Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro não fez os investimentos necessários, sucateou os Correios e eles ficaram com essa herança. Eu pergunto, os Correios ainda têm salvação? A salvação é sempre colocar mais dinheiro na empresa? Vamos lá. A história de Correios no mundo inteiro é uma história interessante e ao mesmo tempo complexa. No Brasil, os Correios, tal qual essa empresa está estruturada hoje, foi configurada em 1969. Mas isso já existia desde o tempo do serviço postal lá no começo do Brasil. Sempre houve algum tipo de serviço para fazer as pessoas transitarem suas correspondências. Ocorre que há um problema, Tosi. Não há nada que tenha escapado à evolução da tecnologia, e os Correios também não. Então, à medida que o mundo foi mudando, você olha a configuração do planeta hoje, os Correios como foram concebidos lá... Você sabe que Correio, na verdade, é anterior a Cristo, né? Mas se você pegar aqui no Brasil, os Correios concebidos lá em torno de 1600, não tem nada a ver com o que seriam os Correios hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, durante muito tempo, os Correios no Brasil foram uma empresa estatal monopolista. Monopólio é quando você tem a exclusividade da venda de alguma coisa. Então, o Correio tinha exclusividade da venda de serviços serviço postal. Pois bem, ocorre que em 1969, quando a empresa foi configurada, esperava-se que, na verdade, o Brasil continuasse daquele jeito, sem telefone, um país sem estrada, um país que é imenso, e que, na verdade, a função do Correio era transitar correspondência. E o curioso é que um dos argumentos que foi usado recentemente, agora, há poucos dias, pelo dirigente dos Correios, é que a culpa desse rombo é da taxação de 20% lá das blusinhas, né, da China. Quer dizer, quem usa um argumento desse acaba de demonstrar que não há argumento que possa defender esse tipo de prejuízo. Os Correios já estiveram para ser privatizados em vários momentos. Agora, vamos lá. Você tem, na verdade, uma história no mundo aí, né? O sigilo da correspondência, depois o sigilo do telefone, depois o sigilo dos dados e por aí vai. Acontece que os Correios, na verdade, passaram a existir para que, inclusive, esse sigilo fosse preservado. Então, no Brasil, eu cansei de ouvir isso aí, que os Correios estatais eram a única opção para preservar o sigilo de correspondência. Ocorre que o mundo mudou tanto, que os Correios concebidos definitivamente em 1969, de lá para cá, a legislação dos Correios estatais do Brasil, a legislação não foi mudada, mas não foi mudada a estrutura, a lógica de funcionamento dos Correios. O Brasil tem 5.570 municípios, desses tem 2.470 com menos de 10 mil habitantes, então os Correios tinham uma função e não havia estrada. Só que acontece o seguinte, o mundo mudou tanto, que hoje aquele medo de que uma grande parte do interior do Brasil, se não existir o Correio estatal,
não vai ser beneficiado por serviço postal, isso acabou. Então, no fundo, o correio é mais ou menos como o seguinte, eu me lembro que uma vez estavam inventando lá no Japão, os vasos sanitários seriam, digamos assim, transmutados para cremação por sistema de sucção lá dos dejetos humanos. E aí tinha eles diziam, né, num momento desse, tem lá uma fábrica estatal de urinol, pinico, que vai acabar. O correio, guardado as devidas proporções, é um pouco isso. Quer dizer, agora, esse prejuízo é por uma razão muito simples. Ele mantém a mesma estrutura de direção, estrutura de funcionamento, estrutura de pessoal, estrutura de salários, de benefícios que estavam lá na idealização de 1969, quando a última legislação foi modificada e ele adquiriu a concepção que tem hoje. Mas o mundo mudou tanto em que essa estrutura tem um custo e ele não tem mais receita para pagar. Então, a inviabilidade dos Correios é uma inviabilidade, eu diria, estrutural. Como não há mais razão de existir o monopólio, porque, veja, aos poucos, o próprio governo foi permitindo a iniciativa privada fazer determinadas atividades que eram monopólios, atividades monopolistas ou monopolizadas pelos Correios. Então, mas por que o governo tem que fazer isso? Porque você imagina se não fosse possível uma série de empresas privadas terem serviços, digamos assim, similares aos dos Correios. Então ele está inviabilizado estruturalmente. Pode fazer o que quiser, pode mudar a política salarial, pode fazer PDV, plano de demissão voluntária, pode alterar lá benefícios, plano de aposentadoria, reduzir um pouco o corpo funcional, reduzir um pouco os gastos do Correio, mas se ele continuar funcionando com essa estrutura, ele dará prejuízo de qualquer forma. Se você juntar ao prejuízo os problemas da empresa estatal, aliás, o mensalão não começou com uma confusão nos Correios? Exato. Então você junta ineficiência, desperdício, corrupção e uma estrutura engessada, não há mais sentido. E esse é um problema, você sabe que o Brasil, mudando aqui um pouco o assunto, o governo federal tem em torno de 140 empresas estatais. E tem um conjunto de empresas estatais que são aquelas sustentadas pelo Tesouro. Algumas até porque não têm receita mesmo. Outras porque não têm receita suficiente. Só que os Correios chegaram em um ponto em que o tamanho do prejuízo é um rombo tão monumental. Você citou aí os números, eu não vou ficar repetindo cifras aqui, mas o número é tão monumental. E outra coisa, com perspectiva de aumentar trimestre a trimestre, que não existe saída eu diria o seguinte, mudar completamente, deixar uma coisinha ou outra nas mãos do governo e, inclusive, toda vez que o governo, digamos assim, licenciar uma empresa privada, por exemplo, alguém disse o seguinte, não, se não houver os Correios, ninguém vai levar correspondência em Jardim Olinda, que é o menor município do Paraná, que tem 1.500 habitantes. Isso aconteceu com o sistema bancário. Eu fui diretor de banco, o Proer do Fernando Henrique Cardoso privatizou 30 bancos estaduais e todo mundo disse, não, mas aí cidadezinha pequena não vai ter banco, porque banco privado não quer ir lá. O Banco Central disse o seguinte, você quer ser banqueiro, eu vou lhe dar uma licença para 100 agências, mas 10 agências têm que estar em lugares que eu, Banco Central, determino, são lugares pequenos, pobres. Então, na verdade, isso tudo é argumento furado para defender uma estrutura que é, eu diria, intrinsecamente deficitária. E essa história, na verdade, já houve 2 ou 3 tentativas, digamos assim, robustas de privatizar o Correio. Mas parece que agora, nem com esse rombo, que dizem que vai dar 4 bilhões e 500 milhões num período curto, é um dinheiro... Aliás, a sociedade nem consegue entender a ordem de grandeza desses números. Então, não tem mais sentido. Mas, Pio, logo vem uma campanha aí, o Correio é nosso, o Correio é da soberania do povo brasileiro, e aí a gente já ouviu essa história. Agora sim, deixa só, você falou ali da estrutura inchada, né? Os custos fixos elevados, tem o direcionamento de cargos, pouca atenção à eficiência. Veja só, em comparação, os penduricalhos na folha de pagamento só cresceram nesse período de prejuízos aí. Os Correios têm gratificação de férias de 70% sobre o salário, além da exigência mínima de 1/3, né? A gratificação de férias é de 70%. 13º pagamento de vales refeição, vale alimentação, tem ainda vale cultura, auxílio creche, auxílio babá e até um vale peru especial para o final do ano. Assim está escrito que é difícil de fechar as contas, né, Fred? Pois é, Tosi, eu me lembro sempre quando a gente fala em Correios, por exemplo, essa gestão, o custo companheiro, né, das gestões do PT,
Primeiro, a empresa vai ter que se socorrer de quase 20 bi, vai tentar captar esse dinheiro no mercado, nos bancos, e o Tesouro como garantidor. Mas tivemos, por exemplo, historicamente, nos Correios, na época dos governos ali Lula 2 e Dilma 1, o dinheiro dos carteiros, o fundo Postales, o fundo de pensão dos carteiros, eles tiveram a genial ideia de comprar títulos da dívida pública da Venezuela. Então você vê o grau de absurdo da forma como a empresa tem sido administrada, e com esse exemplo, inclusive, de pessoas que se... Houve até uma tentativa, lembro a última, no governo Bolsonaro, de privatização dos Correios, e sempre essa história, não, olha, o patrimônio público, né, os Correios são nossos, assim como a Petrobras é nossa, e você transfere esses custos depois para a sociedade pagar empresas que são inviáveis do ponto de vista econômico. Dou aqui também aquele próprio exemplo da refinaria Abreu e Lima, que a Lava Jato foi descobrindo quanto de recursos estavam sendo desviados, que mesmo a empresa operando em plena capacidade jamais teria as receitas suficientes para retornar o investimento que foi feito. A refinaria de Pasadena, na época também da Lava Jato. Então, uma sucessão de escândalos e, infelizmente, não é um quadro só hoje dos Correios. A maior parte das empresas estatais tem dado prejuízo, diferente dos últimos, durante o governo Bolsonaro, em que as empresas começaram a dar lucro, mas independente disso, se a gente for comparar até o professor Pio dando essa aula sobre a história dos Correios, olha o caso agora do Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa argentina, dá uma aula de logística, chega em qualquer rincão do Brasil em horas, ou no máximo um dia, você consegue entregar qualquer produto em qualquer local do Brasil, uma empresa super valorizada, e justamente dando um exemplo do que é a gestão privada. Eu sempre gosto de falar, quando falar de como a forma é gerida pelo Estado, o dinheiro do pagador de impostos é gerida pelo Estado, é um exemplo muito claro do Milton Friedman. Ele falava assim, ó, você tem 4 formas de gastar o dinheiro. Você pode gastar o seu dinheiro com você mesmo, e você está preocupado com a quantidade e a qualidade. Você pode gastar o seu dinheiro com os outros, você está preocupado com a quantidade, mas já não está tão preocupado com a qualidade. Você pode gastar o dinheiro dos outros com você está preocupado com a qualidade, mas já não está preocupado com a quantidade. Você pode gastar o dinheiro com os outros, dos outros com os outros. Você já não está preocupado nem com a quantidade, nem com a qualidade. E esse é o problema fundamental do Estado, das empresas estatais gerindo, né? Seja receitas ou o dinheiro do pagador de impostos. Eu quero ouvir um pitaco teu ainda sobre o que eu vou colocar aqui, depois eu vou para a Juliana Lucy. Quem estava à frente dos Correios nesse terceiro mandato do Lula, desde 2023, era um advogado do Grupo Prerrogativas, um grupo ideológico identificado com as causas petistas. Fabiano da Silva dos Santos entregou a carta de demissão em julho, quando o rombo bilionário da empresa começou a vir à tona com números bem mais expressivos. Aí, né, o que dizer da nomeação de um advogado de um grupo ideológico petista, alinhado 100% ao governo e às suas ideologias? É o tal do custo companheiro, que está se revelando, né, com todo o respeito da Tavênia à classe dos advogados. A questão justamente, né, Tosi, qual o critério, por exemplo, de uma empresa privada? O critério da qualificação técnica de uma pessoa que tem um histórico de realizações profissionais na área, que consiga implementar um choque de gestão. E aí você vê o Grupo Prerro, que para além de indicar hoje pessoas em vários cargos no governo, especialmente na área jurídica, indicações de tribunais superiores, inclusive declararam apoio à própria indicação eventual do Messias para o cargo de ministro do Supremo, esse surrealismo de indicar um advogado para ser presidente dos Correios, e aí você vê o desastre na administração, que o advogado sabe de processo e não de gestão e de implementação de um corte, né, de um choque de gestão numa empresa estatal, ou o caso do próprio Fernando Haddad. O Haddad é formado em Direito e é o nosso ministro da Fazenda. Você compara o nível de conhecimento técnico do Paulo Guedes com o Haddad, é assim, uma coisa surreal. Então, infelizmente, você vê o PRES, eles teve durante o governo Temer, a lei das estatais que buscava justamente blindar essas empresas estatais mediante implementação de governança corporativa, evitar conflito de interesses, uma série de questões, por exemplo, dirigentes partidários que não poderiam ser indicados diretores, uma série de garantias ali, né, para assegurar a independência e um quadro técnico para fazer a gestão dessas empresas. E teve uma decisão lá do ministro Lewandowski, poucos dias antes dele depois sair do STF e virar ministro da Justiça do Lula, tinha um prazo de quarentena, ele acabando com a quarentena justamente para propiciar que o Lula indicasse os companheiros para tocar essas estatais, e o resultado a gente está vendo agora.
Esse exemplo dos Correios é o exemplo mais gritante que você vê a indicação de uma pessoa que não tinha qualificação para o cargo e o resultado ali, um prejuízo astronômico para nós, pagadores de impostos, pagarmos. Pois é, o tal do custo companheiro que você mencionou me faz lembrar também, Júlia, que a CONTAG, que é uma confederação já antiga, mas muito alinhada à CUT e ao PT, e uma das instituições aí, sindicatos que mais arrecadou indevidamente bilhões dos aposentados, a CONTAG vai mandar 1.000 pessoas lá para a COP30, vai estar representada com delegados, né, junto ao governo, à organização, para participar e para mostrar a força dos movimentos sociais no campo, a defesa dos trabalhadores pobres. Eu fico pensando, esse discurso ele passa por cima da realidade, passa por cima dos escândalos e acho que as pessoas não vão ter discernimento para perceber, peraí, mas essa não é aquela mesma instituição que foi flagrada descontando ilegalmente bilhões de reais de aposentados e agora está lá posando ao lado do presidente da República e vendendo a imagem do Brasil lá para fora. Esse faz de conta aí, algum momento isso precisa ser desmanchado, esse sistema, né, que já há muitos anos essa estrutura de companheirada nas empresas públicas, nas associações, nos sindicatos, ligadas a verbas do governo, a contratos, isso está há muito tempo enraizado que quase normalizou, Júlia Lucy, mas não é normal esse estado de coisas. Não, claro que não, porque você fere um princípio que é a separação do público com o privado. Agora, houve um momento, mesmo que curto, na história do Brasil, pós-redemocratização, em que houve o desfazimento desse tipo de relações, e esse momento se chama período governo Jair Bolsonaro. Isso aconteceu já no Brasil, em que as pessoas eram indicadas pela sua capacidade técnica. Tanto é que as empresas públicas no Brasil, durante o período Bolsonaro, elas deram lucro. O próprio Correios deu lucro. Claro que os petistas agora vão tentar desmerecer, vão falar, teve lucro porque não fez investimento. Mentira. Mentira. A empresa deu lucro assim como as outras deram lucro também. O erro do presidente Bolsonaro foi de não ter aproveitado e privatizado logo. Porque agora ninguém vai ter interesse nos Correios. Qual a empresa que vai querer comprar os Correios? Ah, não, peraí, a China, né? Claro que alguma empresa chinesa vai querer comprar. Isso é bastante óbvio, né? Assim como a China fez em diversas situações na Argentina, em que não havia dinheiro para fechar a conta e a China chegou de uma forma misteriosa, de uma forma milagrosa, eu diria, para ser mais correta, e fez a compra ali daquela situação. Agora, acreditar que o brasileiro vai fazer essa associação, olha, a CONTAG é aquela entidade que desviou muitos milhares de reais de pessoas que eram beneficiários do INSS que sequer estavam sendo descontadas. Olha, quem vai saber disso são as pessoas que consomem conteúdos como esse aqui, da Gazeta do Povo. Porque quem fica na lavagem cerebral da grande imprensa não tem acesso ao que está acontecendo. Não tem. A grande mídia não fala sobre isso. Hoje, por exemplo, na Câmara dos Deputados foi aprovado a abertura de um crédito, se eu não me engano foi extraordinário, de um crédito extraordinário de 3 bilhões mais ou menos, para poder começar a pagar o rombo do INSS. Olha que situação. Vai abrir um crédito na lei orçamentária que é bancada com recursos nossos, dos nossos impostos, para bancar os desvios. Sinceramente, isso é inaceitável, na minha opinião. O que foi descontado ilegalmente deve ser descontado de quem deu cabo a esses descontos ilegais. Não é jogar esse prejuízo para o povo como um todo. Assim como esse prejuízo dos Correios, esse pedido de empréstimo de 20 bilhões de reais, quem vai dar como garantia do empréstimo é a União. Através do Tesouro Nacional, que somos quem? Nós. Então, o problema do brasileiro médio, que não é brasileiro que está aqui com a gente na Gazeta, é que ele tem memória curta,
É que ele se deixa levar pelas emoções e que ele acha que todo mundo é bandido. Então ele, todo mundo rouba, é assim mesmo, é assim mesmo. E não teve a capacidade de reconhecer o governo Bolsonaro, que foi um governo que colocou as empresas públicas para darem lucro, que foi um governo que nomeou pessoas técnicas, que foi um governo que não jogou dinheiro de empresa pública para bancar show de artista, para bancar a mostra de livro na Venezuela, que foi o que os Correios fizeram. Mas o povo abriu mão disso para voltar a esse caos. É complicada a nossa situação no Brasil. Rose, deixa eu jogar um número aqui. Economista às vezes abusa de números, né? Mas eu vou jogar um aqui que é interessante. Quando uma empresa começa a ter prejuízo e vai acumulando prejuízos, ela vai acumulando passivos. Então isso que a Júlia disse foi o seguinte: se os Correios pegarem 20 bilhões, seja em parcelas, seja à vista, para liquidar, digamos assim, furo de caixa em função dos prejuízos passados, ela assume um passivo de 20 bilhões. Só para você ter uma ideia, 20 bilhões de passivo, de financiamento, de dívida, se você colocar a taxa Selic, que é a taxa que o governo federal paga quando emite um título da dívida pública, incorrerá em uma despesa de juros de 15% de 20 bilhões, de 3 bilhões por ano. Significa que no próximo balanço, daqui a um ano, a partir do momento que o Correio assumir uma dívida de 20 bilhões, se é que vai assumir, ele incorrerá no ano seguinte em 3 bilhões a uma taxa igual a Selic de 15% de despesas de juros. O que é que vai acontecer? Quando você olha os números do Correio e olha esse tamanho do rombo, uma despesa adicional de juros por encargos desse financiamento, se é que vai pegar, de 3 bilhões, simplesmente não só perpetuará os prejuízos do Correio, como aumentará substancialmente o tamanho desse prejuízo. Sabe por que esse dinheiro vai sair, Pio? Vai sair por causa do timing. Se não sai o dinheiro, se os Correios entram em colapso, ou tem que ser vendidos, ou tem que fazer um PDV, etc. Em ano pré-eleitoral, o governo Lula não vai querer ter esse, aspas, desgaste, né, de uma instituição em crise, vai arranjar esse dinheiro e joga o pepino, joga o abacaxi lá para frente. Né? A Júlia Lucia ali está pedindo passagem. Então, esse dinheiro é exatamente para poder bancar o PDV. Não tem saída. Aí é o seguinte, gente, teve carteiro que foi visitar a Maria do Rosário. E a Maria do Rosário numa tremenda cara de pau falando assim, a gente não pode aceitar a privatização dos Correios porque é um ato de soberania manter os Correios. Pois eu pergunto para quem está assistindo a gente na live, vocês estão dispostos a pagar mais imposto para salvar os Correios? Eu não estou. Sinceramente, é porque tudo é imposto pra gente o tempo inteiro. Eu não concordo em bancar Bolsa Família para quem não procura emprego, para quem tem saúde para trabalhar, eu não concordo com nada disso. Eu não concordo com Vale Gás, eu não concordo com pé de meia, eu não concordo com luz gratuita pro povo, não concordo com nada disso. Mas eu estou sendo obrigada a bancar tudo isso. É isso que a gente... Eu acho que a revolta, voltando um pouquinho no que o Fred falou... Olha, para o brasileiro chegar no ponto que o nepalês chegou, eu acho que difícil, porque o brasileiro ele é muito passivo. Mas para chegar próximo daquilo ali, somente se ele entendesse o dinheiro que ele está entregando de imposto. Porque como está tudo embutido nos serviços, no consumo, o brasileiro perdeu a noção. Entendeu? Porque é muito revoltante quando você para pensar que você compra um carro e metade daquele valor ali é tudo de imposto. Meu Deus, é muito revoltante. E é muito revoltante pensar que você tem que pagar imposto para poder usar um bem que é seu. Então o Brasil virou uma loucura tão grande que a gente é escravizado e as pessoas estão achando isso normal. Talvez isso tenha a ver também com a grande questão. Tá... Acho que é só... Talvez o que você está falando, Júlia, tenha a ver com o nosso isolamento, né, continental. Né? O Brasil é praticamente um país que vive sozinho, voltado para si mesmo, ensimesmado, sem muita influência, a não ser cultural, de filmes, etc., lá de fora, mas a economia bastante fechada. Então a gente não conhece ou não convive com uma situação de
livre mercado para valer, de impostos mais razoáveis, mais dentro de uma média internacional. A gente está acostumado a ser escorchado, né, há anos, há décadas, há séculos, e talvez por essa nossa característica insular, né, Pio? Mas rapidamente aí, para a gente fechar, algum comentário? Posso falar mais uma frase sobre o Correio? Pegando o caso que a Júlia falou, é o seguinte: eu já ouvi duas expressões a respeito do Correio. Uma de que ter o Correio nas mãos do Estado é uma questão de soberania nacional. E a outra foi que é uma questão de segurança nacional. Eu disse, espera lá. É mais importante para você ter água e energia ou ter Correio e não ter água e energia? Ora, nós temos aí uma pilha de empresas privadas de água, de saneamento, de esgoto e de energia. Sem água ninguém vive, sem esgoto ninguém vive e sem energia ninguém vive, do jeito que a sociedade está estruturada. E ninguém reclama de ter empresas privadas. Agora foi privatizada a Sabesp, Companhia de Água de São Paulo. O estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes, a Argentina tem 46,5. Então o estado de São Paulo é o tamanho da Argentina e privatizaram a empresa de água. Ninguém disse que isso é perda de soberania, nem é uma questão de segurança nacional. Até porque, Tosi, o Estado tem o poder de tributar, fiscalizar, expropriar, nacionalizar, ele tem todo esse poder na mão. Quer dizer, então, o fato da empresa em si, como estrutura produtiva, ser privada, não tem nada a ver com perda de soberania e nem com perda de segurança nacional. Aliás, eu dou esse exemplo. Se eu fosse consultado, você quer ter o Correio estatal como soberania e não ter a empresa de água, a empresa de energia? Eu digo, não, se eu acredito em conceito de soberania, eu quero uma estatal de água, uma estatal de energia, uma estatal de comprimido para dor de cabeça, uma estatal de feijão. Isso para mim é tudo mais importante do que Correio. Se o Correio fechar por uma semana, ninguém morre. Mas fecha a companhia de água por uma semana, fecha a companhia de energia por uma semana, fecha o fogão de feijão e o comprimido de dor de cabeça por uma semana. Então isso é um conceito tão superado, tão esdrúxulo, que na verdade quem fica repetindo, como se repetia lá nos anos 60 e 70, é gente que não estuda e não se atualiza só para fazer confusão politiqueira, nada mais. O problema é quando esse pessoal está no poder, né? Mas enfim. Júlia Lucy, muito obrigado pela participação, foi um prazer tê-la com a gente novamente no Última Análise. Fred Juncker, você também. Obrigado. Professor José Pio Martins, obrigado, até o nosso próximo encontro. Especialmente a você, espectador que esteve com a gente até agora. Curta, compartilhe o nosso conteúdo e considere ser assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta está com uma promoção R$ 1,90 nos 6 primeiros meses. Muito barato, um preço simbólico para você apoiar o nosso jornalismo e a nossa voz independente. Considere, faça a assinatura e junte-se ao nosso time. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.